Aleluia. Graça e paz, irmãos e irmãs. Pode abrir a sua Bíblia comigo em João capítulo 15. Bom poder ter todos aqui. Nós estamos aí nos adaptando nesse retorno, né, com apenas um culto. E louva a Deus para a gente poder estar aqui junto, para a glória do Senhor. João capítulo 15. João capítulo 15, a partir do versículo 1. Obrigado. Podemos ler João 15, versículo 1. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e tudo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós que já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Vamos repetir? Permanecerei em mim. Desculpe, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira verdadeira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e apanham e lançam no fogo. Versículo 6. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e o apanham e lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e a minha palavra permanecendo em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito frutos, assim vos tornareis meus discípulos. Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado por essa noite, que o teu Espírito Santo nos ajude a entender, a compreender e a praticar aquilo que o Senhor nos ordena através da sua Santa Escritura. Assim eu oro, te agradecendo por essa noite de Santa Ceia, no nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, meu irmão. Nós viemos, durante esse tempo, falando sobre algumas coisas relacionadas ao tema, à visão que a gente tem como igreja. A gente entende que o nosso jeito de servir a Deus, de trabalhar para Deus, ele é representado e precisa ser praticado através da vida do discipulado. O discipulado é a maneira que Jesus escolheu para ensinar os seus discípulos e a maneira na qual nós escolhemos viver essa salvação enquanto nós estivermos aqui. Cristo está então através da sua palavra, do seu Espírito, através da igreja, está montando um grupo, uma equipe de discípulos para fazer a sua obra, fazer a tua vontade. Então nós entendemos que o discipulado ele é fundamental para que a gente consiga viver aquilo que o Evangelho nos ensina. Porque nós entendemos que não basta apenas levantar a mão e entregar a vida para Jesus. A gente precisa viver, a gente precisa compreender o Evangelho e colocar o Evangelho em prática. Isso significa viver o discipulado. O discipulado é a maneira prática na qual a gente vive o Evangelho que Deus nos ensina. Então o discipulado ele é fundamental. Nossa igreja precisa viver o discipulado. Por isso que o tempo que nós estamos aqui em Volta Grande, nós temos tentado falar isso. E o discipulado ele não pode ser apenas uma estratégia ou um método no qual a igreja funciona. Muita gente acha que o discipulado ele significa grupo pequeno apenas. Não, o grupo pequeno que
uns chamam de célula, outro grupo chama de grupo pequeno, de grupo familiar, enfim, essa é uma das coisas que o discipulado proporciona, que é as pessoas estarem mais perto, é as pessoas caminhando juntas, é as pessoas andando uma perto da outra. Isso que significa, isso que é uma das coisas que o discipulado faz. Por isso nós temos célula, mas discipulado não é só uma célula durante a semana na casa de alguém, onde as pessoas se reúnem. É uma forma de pensar, é uma forma de viver, é um estilo de vida. Discipulado se torna um estilo de vida, uma maneira de seguir a Cristo. E resumidamente, discipulado significa copiar a Jesus. Discipulado significa tentar ser igual a Cristo em todas as áreas da nossa vida. Aí se torna um grande desafio, mas discipulado se torna fundamental em todas as áreas. Então a gente não está preocupado apenas em ser alguém bom no dom que a gente tem. A gente precisa ser discípulo de Cristo. A gente precisa viver igual a Jesus, a gente precisa andar como Jesus andou, em todas as áreas. Se eu vou ser um músico na casa de Deus, que eu seja um músico discípulo de Jesus. Se eu vou ser alguém do ministério de oração na casa de Deus, que eu seja isso como um discípulo do Senhor. E por aí vai. Não dá apenas para ser alguém que aceitou Jesus, mudou de religião e a vida, ela não foi confrontada, ela não foi tratada, ela não foi transformada, ela continua do mesmo jeito. Não, o discipulado é a verdadeira... É a forma na qual nós decidimos viver a partir do momento que entregamos a vida para Jesus. Eu quero ser igual a Cristo. Então como é que é isso na prática? A Bíblia vai mostrar para nós. E aí, nesse ano, nós falamos que o nosso discipulado, o discipulado de Jesus, precisa ser um discipulado radical, um discipulado enraizado nos fundamentos, nos princípios do Evangelho. Não pode ser um discipulado à moda, né, a moda da casa, ou a moda que está surgindo no momento, é a onda do momento. Não, o discipulado, ele precisa ser radical, ele precisa ser enraizado nos princípios que não mudam. Algumas estratégias mudam, alguns princípios mudam, algumas ideias mudam, mas a raiz continua a mesma, a base precisa ser a mesma, a gente não muda, a gente não sai desses fundamentos. O único fundamento posto por nós, para que a gente possa viver conforme Deus, é Jesus Cristo. Ele é a nossa base, amém, irmãos? Ele é a nossa estrutura. A gente muda, as coisas na história elas vão mudando, o jeito de fazer música muda, o jeito de fazer templo muda, muita coisa muda, mas os princípios fundamentais do Evangelho não mudam jamais, não mudam jamais. Então a gente falou sobre isso. Logo, a gente falou sobre algo fundamental nessa caminhada do discipulado, é ter a nossa família também vivendo esse discipulado radical, uma família radical, uma família que, em primeiro lugar, onde a gente vai praticar discipulado, essa forma de viver como Jesus é dentro de casa, porque a gente não está vivendo apenas o ministério, apenas o dom, colocando ele a serviço, a gente está vivendo igual a Jesus, e o primeiro lugar é dentro de casa. A gente falou aqui no mês de agosto. Depois, no mês passado, a gente falou sobre esse discípulo precisa ser sarado. Nós somos seres humanos frágeis e estamos sujeitos a ser machucados, fragilizados pelas lutas, dificuldades da vida. Mas aquele que tem Jesus, aquele que caminha com Cristo, ele é sarado, tratado, moldado por Deus na caminhada durante a sua vida com Jesus. Então, se a gente precisa de cura, Cristo é aquele que promove a cura para nós. E a gente falou que a cura do maior problema nosso, que é o pecado, depois a cura das decepções com as pessoas, com a gente mesmo, com Deus muitas vezes, pessoas decepcionadas com Deus, pessoas que precisam ser curadas de depressão, de questões emocionais. E a gente falou sobre o medo, sobre complexos. E hoje, irmãos, a gente inicia o mês de novembro, caminhando aí para o final do ano, falando sobre discípulos frutíferos. Um discípulo, uma discípula, ela precisa gerar frutos. O texto que a gente leu aqui, o versículo 8, olha só a Bíblia aí. Versículo 8 vai falar que aquele que dão frutos, muitos frutos, né? Aqueles que vão dar muito fruto, assim nós vamos nos tornar, vamos provar verdadeiramente que a gente é discípulo de Jesus, quando a gente dá fruto. E aí, nesse processo todo de discipulado, a gente tem dado fruto.
A gente tem dado fruto, o fruto que Cristo espera de nós? Será que verdadeiramente nós temos sido discípulos através da nossa vida? Nós temos dado fruto? E a gente vai falar durante esse mês sobre isso, sobre discípulos, discípulas, homens e mulheres que são frutíferos, que geram frutos. E como o próprio Jesus disse aqui, falando que o nosso fruto precisa permanecer, frutos que fazem a diferença. Mas para falar sobre isso, a gente precisa entender um pouco aqui o texto. A gente não pode falar nada sem que antes a gente compreenda o que o texto está querendo dizer. Então a gente acabou de ler um pouquinho aqui sobre o Evangelho de João, capítulo 15. O Evangelho de João, ele é muito forte. Ele tem os seus capítulos de 1 a 11 falando sobre os sinais. O capítulo de 1 a 11 de João fala sobre o livro dos sinais, que queriam mostrar que Jesus era 100% homem, mas também continuava 100% Deus. Tanto é que os seus sinais foram representando que aquele homem que nasceu em Nazaré, que foi batizado por João Batista, aquele homem que andava com as pessoas, aquele homem que comia, que bebia, que dormia, que se cansava, também era Deus, ao ponto de transformar água em vinho, ao ponto de curar um coxo de 38 anos enfermo, ao ponto de curar uma mulher encurvada, ao ponto de curar um cego de nascença. E logo no final, no capítulo 11, ele faz o mais difícil, ressuscita o homem depois de 4 dias. Depois de 4 dias, ressuscitou o homem. Nós sabemos a história de Lázaro, demonstrando o seu poder. Depois desses sinais, o autor de João traz então o discurso de Jesus até o momento, para que o povo pudesse entender o que isso significava. Porque no capítulo 13 até o final vai falar da Santa Ceia, Jesus sendo entregue, os discursos finais de Jesus, ele sendo preso, a morte e a ressurreição de Jesus. O capítulo 15 fica nos discursos finais. São os discursos que ele estava proferindo, como especificamente o capítulo 15, ele estava logo após a Santa Ceia. Era o caminho dele para o Getsemane. Nesse caminho para o Getsemane, Jesus ainda estava ensinando. Quem, gente? Quem, né? Ser humano teria essa paz tão extraordinária, preocupado em ensinar a todo instante, porque ele sabia que ia morrer, mas ele sabia que aqueles homens ainda precisavam ser tratados, trabalhados, e dessa forma eles precisavam a todo instante ser incentivados, treinados, orientados, porque eles ainda eram infantis, pequenos, e a todo instante Jesus preocupado em ensinar. O capítulo 15 então, Jesus no caminho do Getsemane, ele vai falar algo muito forte. Como eu disse, a gente vai falar durante o mês sobre isso aqui, mas o capítulo 15 ele traz uma palavra que fica muito evidente, que é a palavra permanecer. Permanecer. Vamos repetir? Permanecer. Ele vai falar: se vocês permanecerem em mim, eu permanecerei em vocês. Se vocês ficarem firmes em mim, vocês vão desfrutar, vocês vão ser capazes de gerar frutos. E aí Jesus, para conversar e falar sobre isso, ele vai usar a figura da videira. Ele vai usar a figura da videira, falando desse permanecer. Interessante, o capítulo 14 fala de Jesus falando no capítulo 14, de que aquilo que ele iria fazer pelos seus discípulos, que estavam já preocupados com essa conversa, porque no capítulo 13, Jesus fala que ele tinha que morrer, que existia já um traidor entre eles. O capítulo 13 fica muito alvoroçado, o coração deles fica desesperado. O 14 é o capítulo do consolo. Eu vou, mas vai vir outro consolador. Então eu vou fazer isso por vocês. E no capítulo 15 é como Jesus estivesse dizendo: mas eu espero isso de vocês. No 14 é falado que Jesus iria fazer por eles. E no capítulo 15 Jesus está querendo, está pedindo, está orientando a eles aquilo que eles precisariam fazer para a glória de Deus, pelo trabalho do Senhor. E qual era o trabalho? Produzir frutos. E para produzir frutos, ele diz: olha, eu sou a videira verdadeira, e meu pai é agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto é cortado fora, e tudo aquilo que dá fruto limpa, para que produza mais frutos ainda. Jesus usa a figura da videira. Ele vai dizer que ele é a videira verdadeira, porque Israel, entre os seus símbolos no Antigo Testamento, um dos símbolos era a videira. A videira era uma
um tipo de árvore que representava esse poder, por poder produzir a uva que tinha um símbolo muito forte de sangue, o símbolo que era a bebida que representava muito para eles. E aí Jesus usa a figura dizendo: ó, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor, meu pai que é o dono, eu sou. A Bíblia vai dizer no Antigo Testamento que o judeu precisava ficar enraizado em Israel. Israel era a terra santa, Israel é o lugar santo. No Novo Testamento, Jesus vai dizer que Ele que é o local santo onde a gente deve estar. Não é mais uma nação, não é mais um solo, não é mais uma terra, não é mais um país, não é lugar algum a não ser Jesus Cristo, o lugar aonde a gente precisa estar. Estando nele, a gente, além de poder ser abençoado, a gente vai poder gerar frutos. Jesus está dizendo então que Ele é a videira verdadeira, Ele que é a videira verdadeira. Então era para permanecer nele, era para ficar nele, era para estar nele. Estando nele, eles seriam abençoados, e mais do que abençoados, eles seriam abençoadores. Então Jesus começa essa conversa dizendo sobre isso, que era necessário então estar ligado nele, porque Jesus estava caminhando para o momento final do seu ministério, e algumas dúvidas, algumas angústias estavam no coração daqueles discípulos. E aí ele enfatiza a palavra permanecer. Ele enfatiza a necessidade de permanecer. E aí ele vai dizer por que essa necessidade de permanecer. Porque vocês são ramos, eu sou a videira. Os ramos numa videira só faz sentido se eles derem frutos. E eles só dão frutos se estiverem ligados à videira. A videira, ela é um símbolo muito interessante, irmãos, porque a videira, ela é uma árvore que depende de muita coisa para dela se expandir. Ela não tem a força natural de se levantar como outro tipo de árvore. Eu anotei aqui, eu quero ver. A videira, ela não é como um carvalho, como um cedro daquela época, carvalho, cedro, que tem a possibilidade de ter esses símbolos também se encontram na Bíblia, carvalho e cedros, porque eles são altos, são bonitos, eles chamam a atenção pela sua grandeza. A videira, ela já é algo que precisa que os seus galhos cresçam através de suportes, que vai se estendendo, vai se pendurando, vai subindo nos muros, tem uma estrutura para que ela suba. Então, os ramos precisam estar ligados nela. E aí ele vai usar essa linguagem dizendo o seguinte: para que vocês possam viver, vocês precisam estar ligados em mim, vocês precisam estar fixados em mim, e vocês precisam que a minha palavra, o meu espírito, seja o suporte para que vocês consigam crescer. Mas vocês precisam estar ligados. Os ramos só funcionam se estiverem ligados à videira. E se este ramo que não está na videira, ele é cortado e é jogado, ele só vai servir para fogo, para alimentar o fogo. A única coisa que este ramo serve é para ser queimado. Então todo aquele que não está ligado em Jesus, a vida dele não faz sentido algum. Ainda que a gente produza muita coisa, ainda que a gente acha que a gente pode fazer muita coisa, ainda que a gente ache que a gente pode realizar muita coisa, se a gente não tiver em Jesus, não tem vida. Jesus vai dizer: sem mim nada podeis fazer. João 15:5. Porque sem mim nada podeis fazer. E aí a gente pensa, o que seria sem Deus nada poder fazer? Porque tem gente que não serve a Deus e faz muita coisa, porque a gente acha que é muita coisa. É porque a nossa vida às vezes tem um olhar do mundo aqui, a gente acha que aquilo lá é muita coisa, sendo que aquilo que estão fazendo muita coisa não é fruto. Aquilo que estão realizando, aquilo que estão vivendo, aquilo que estão produzindo, não é um fruto que permanece, não é um fruto que faz diferença. Principalmente no mundo materialista, um mundo onde as pessoas são fisgadas pelos olhos, por aquilo que vê. Muitas vezes a gente acha que aquilo que chama atenção é o que permanece. Aquilo que chama atenção é o que
que é o principal, o mais importante, o fundamental, sendo que o Evangelho nos leva a enxergar algo que os olhos naturais, os olhos sem os princípios do Evangelho não conseguem enxergar. No mundo, por exemplo, a gente pensa, as pessoas imaginam, quanto mais dinheiro, melhor. As pessoas são obcecadas pelo dinheiro, as pessoas querem dinheiro, e quanto mais posição, é uma pessoa melhor sucedida, uma pessoa bem realizada, sendo que no Evangelho vai ensinar que uma pessoa cheia de Deus vai entender e redescobrir, ou descobrir, de repente nunca tenha visto, a simplicidade da vida, porque as coisas simples da vida que fazem a vida ser bonita, é a simplicidade da vida. Tem muita gente que ganha muito dinheiro e vive num esplendor total, mas e aí ela sente falta da simplicidade, ela sente falta das coisas simples da vida, de estar perto, de conversar, porque quando a gente tem uma posição, quando a gente está em destaque, a maioria das pessoas que se aproximam são pessoas com seus interesses, isso é o ser humano, e aí a gente só conhece quem é verdadeiro com a gente, aqueles que caminham, aqueles que sabem quem nós somos no dia a dia. Essas pessoas são as pessoas que sabem quem nós somos de verdade. Aqueles que hoje, em meio a redes sociais, vê só pessoas com aqueles filtros, a gente não sabe quem é no dia a dia, e só quem caminha junto que vai saber. Então, essa simplicidade de ser conhecido no dia a dia, que faz bem para nós. É muito bom caminhar com alguém que sabe quem você é. Você não precisa ficar fingindo quem você é. E a pessoa ama você, caminha com você porque sabe quem você é. Agora, caminhar com gente onde você vive com uma máscara, onde você vive um personagem, a gente não se sustenta, a gente não aguenta. A simplicidade do Evangelho arranca tudo isso, e faz que a vida tenha significado nas coisas simples. Então o Evangelho vai trazer a gente para essa realidade. E quando a gente então entende que ele nos compara com a videira, e na verdade não a gente, ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos, está dizendo que a gente precisa estar ligado nele, para dar o fruto na qual ele quer que a gente gere, porque ele é a videira verdadeira. O ramo não vai dar o fruto que quer, o ramo vai dar o fruto que a videira sempre deu, que é o fruto, que é a uva, que é aquilo que ela foi gerada, o propósito na qual ela foi gerada. E aí Jesus, dizendo que ele é a videira verdadeira, ele enfatiza de forma forte, dizendo que é necessário que a gente permaneça nele. Por que Jesus usa essa linguagem, irmãos? Por que Jesus usa essa linguagem de permanecer? Permanecer é o mesmo que viver. Permanecer é o mesmo que estar salvo, de estar desfrutando da salvação em Cristo Jesus. Permanecer é largar a mão das coisas antigas e viver as coisas novas, as coisas de Deus, a obra de Deus. Permanecer é deixar aquilo que te atrapalhava antes, é deixar de fazer aquilo que você fazia de errado antes e passar a fazer aquilo que Deus quer que você faça. Tem muita gente que é bom de testemunho daquilo que ele deixou de fazer. Eu era aquilo, e tem gente e a igreja fica empolgada com o testemunho daquilo que o cara deixou de fazer, sendo que a obra da salvação é você começar a fazer aquilo que você não tinha condição de fazer, aquilo que você não tinha capacidade de realizar. Agora em Jesus eu consigo. Claro que tem testemunhos extraordinários de pessoas que deixaram de fazer coisas pavorosas, horrorosas, sem a presença de Deus. Sim, isso é testemunho, mas testemunho que alimenta a crente é testemunho daqueles que começaram a fazer a partir do momento que entregaram a vida para Jesus, e verdadeiramente se tornaram ramos ligados à videira, verdadeiramente geraram frutos que testificam que ele, que ela verdadeiramente é um discípulo, uma discípula do Senhor. Então permanecer é o mesmo que estar perto dele, que é caminhar com ele, é o mesmo que significa que estar salvo. Permanecer também significa, irmãos, conhecer a Cristo. Permanecer significa conhecer e prosseguir em conhecer. Permanecer é aquela pessoa que está mergulhando neste rio dia após dia,
que está bebendo essa água todo dia, e cada dia que ele bebe dessa água, ele vai sendo saciado, o seu corpo vai sendo tomado pela glória de Deus, e ele vai se tornando uma pessoa cada vez mais abençoada e abençoadora para a glória de Deus. A gente vai vendo então nos evangelhos, e no Novo Testamento, que permanecer significa basicamente, ou podemos falar outras coisas, mas significa isso, ser salvo, viver com Jesus, significa conhecer a Cristo e prosseguir a conhecer a Cristo. Conhecer o Pai, conhecer o Filho, conhecer o Espírito Santo e nos conhecer. Nos conhecer. Jesus, então, vira para os seus discípulos e enfatiza que é necessário permanecer nele, porque existiam algumas necessidades muito claras em relação aos seus discípulos. Como o discurso de Jesus, ali era um discurso de que ele precisaria morrer, e que ele iria para o céu, e que ele iria enviar outro Consolador, qual que eram os temores daqueles homens? Existia o risco deles deixar tudo aquilo que eles aprenderam de Jesus durante 3 anos. Existia então a preocupação de Jesus, e a preocupação hoje das pessoas que se entregam para Jesus, de se empolgarem, de se entregarem, mas depois com o tempo, largarem aquilo que elas receberam de Jesus. Eles se sentiram, os discípulos, tentados a retornar a Moisés. O primeiro problema era a questão da tradição que eles viviam. Foram criados num contexto onde Moisés, a lei de Moisés é fundamental para agradar a Deus. Guardar a lei, guardar as festas, guardar os princípios que a lei orienta, é fundamental para que a gente possa agradar a Deus. E agora aparece o Messias dizendo que agora ele é a videira verdadeira e a gente tem que permanecer nele. Mas como é que eu vou permanecer nele se ele vai sair daqui? Como é que eu vou permanecer nele se ele vai ser arrebatado, ele vai ser tirado da gente? Como é que eu faço? E Jesus destaca e enfatiza dizendo, olha, vocês precisam permanecer em mim. Moisés foi apenas um exemplo daquilo que eu iria fazer aqui agora. Moisés foi apenas um canal de Deus, um símbolo para que pudesse chegar agora a videira verdadeira. Um outro problema, além de querer voltar para Moisés, eles se sentiam tentados em se afastar um dos outros. O problema não está apenas em abandonar a visão de Jesus, mas também de abandonar uns aos outros, de deixar de viver em comunhão, deixarem de estarem pertos, deixarem de viver esse princípio de ser igreja, de fazer parte do corpo de Cristo. Muitos podem até entregar a vida para Jesus e achar que está adorando Jesus na sua individualidade, mas abandonar os outros é abandonar o projeto, abandonar a igreja, abandonar a comunhão, abandonar o fato de estarmos juntos, significa que a gente não entendeu o que é ser igreja. E no dia a dia, irmãos, no dia a dia, as lutas, dificuldades, as diferenças que existem entre nós, podem nos afastar, podem deixar que a gente perca o prazer e o ânimo de estarmos juntos dentro da igreja, o ânimo de estarmos caminhando, porque a gente muitas vezes não entende o que é ser igreja. A gente acha que, a gente tem a cabeça de igreja muito parecida com o que o judeu tem, muito parecido às vezes que um católico tem, de que uma outra religião. A gente está além disso, a gente não está aqui porque o templo é sagrado, a gente não está aqui porque é aqui que o culto funciona, a gente está aqui por causa da comunhão, é por causa da comunhão, irmãos, por causa da comunhão. Se a gente não vê sentido na comunhão, a gente está igual um ramo que está produzindo um fruto errado. Tudo que a gente faz na igreja tem o propósito de aperfeiçoar a comunhão. Na comunhão, quando a gente toca um hino aqui, além apenas de cantar para Deus, a gente está querendo que esse hino cantado aqui é um hino que faça que a igreja também cante junto. Porque na comunhão não é uma apresentação, por isso que é muito diferente. Tem gente que fala assim, a igreja está parecendo um palco, tem luzinha, tem não sei o que, parecendo, nem sabe diferente de palco para altar. A diferença não é a luzinha, a diferença é do jeito que é montado. Por que estamos na igreja? É porque eu canto, não é porque se tem luz, se tem fumaça, se tem não sei o que, isso não quer dizer nada. O que quer dizer é por que eu estou fazendo ali.
Eu estou ali porque eu quero que a igreja cante comigo, ou eu estou ali porque eu estou me apresentando? Aí é um palco, aí é uma apresentação. Agora, se eu estou aqui como um servo, preocupado que a igreja cante junto, viva essa atmosfera junto, porque é muito bom, irmãos, estarmos juntos, porque muitas vezes a gente está num dia cansado, uma semana difícil, e a gente está com dificuldade de orar, aí Deus coloca alguém perto da gente para orar, aí a gente canta junto, a gente tira o peso da alma. Isso aqui, irmão, é serviço da comunhão. Serviço da comunhão. Por que, irmãos? Por que eu estou dizendo isso? Porque Deus não precisa de música, Deus não precisa de ninguém ficar gritando para Ele. Deus, irmão, não tem problema, é nós que temos. Um Deus que fica assim, vai cantar não? Vai gritar para mim não? Esse é um Deus doente, doentes somos nós, irmãos. Deus é totalmente pleno, mas quando a gente adora junto, quando a gente se volta para Deus junto, nós somos renovados, irmãos. Aí o texto, a Bíblia sempre disse lá no Antigo, até no Novo, que no momento da comunhão, a gente desfruta da bênção do Espírito Santo que está em mim, que está em você, e a gente se sente um só corpo. A gente vê que a gente não está sozinho, a gente vê que a nossa fé, esse mundo tão cruel, cheio de dúvida, a gente vê que a gente não está sozinho, irmãos. Nós não estamos sozinhos. Você pode dar glória a Deus? Não estamos sozinhos. Não é só no sentido sim da presença de Deus, não. Tem gente do nosso lado que acredita nesse Deus que a gente não consegue ver, mas tem realizado coisas extraordinárias no nosso tempo. E aí a gente então tem que tomar cuidado para que a gente não se afaste um do outro. Os ramos têm que estar ligados à videira, e os ramos juntos produzindo frutos para a glória de Deus. Ou seja, Jesus tinha preocupação deles voltarem para a religião antiga. Ouviram Jesus pregar, Jesus se colocando como o pão do céu, Jesus se colocando como o verdadeiro Messias, e naquele momento difícil, porque eles queriam que Jesus reinasse ali, Jesus não era ali o lugar, Jesus tinha que morrer pelos pecados. E aí Jesus, preocupado que eles voltassem para Moisés, Jesus está dizendo: permaneçam em mim, que eu permanecerei em vocês. Então permaneçam juntos, não se dividam. E a outra ponta, eles eram tentados a abandonar o apostolado, o trabalho que Deus tinha dado para eles. Existia a preocupação deles abandonar o papel fundamental do apostolado deles, porque eles, largando Jesus, todo o processo do evangelho sofreria os seus danos, porque eles seriam peça fundamental para que o evangelho pudesse ser pregado, e seriam fundamentais para ensinar essa nova doutrina, a nova aliança que Jesus veio trazer. Eles se tornaram, no início da igreja, não tinha o Novo Testamento, tinha o Antigo, e os 12, depois com a morte de Judas entra Matias, os 12, depois entra mais um que é Paulo, aí viram 13 discípulos. Eles se tornam fundamentais para interpretar a lei na visão, na linha, no entendimento de Jesus Cristo, até a Bíblia depois ser formada. Depois, com a morte dos apóstolos, foi aí que teve todo o trabalho da igreja de resgatar tudo aquilo que eles falaram, para que a gente pudesse ter a Bíblia hoje na mão. Mas esses 12 homens foram peça fundamental para falar de Jesus. Foram mortos. Nenhum dos apóstolos que a gente tem notícia, exceto João, que acredita-se que ele morreu na velhice, mas todos os apóstolos morreram debaixo de perseguição. Todos os apóstolos deram a vida em favor do evangelho. Um dos mais emblemáticos para mim é Pedro, que a gente vê nos evangelhos alguém que era imaturo, alguém que foi crescendo, aprendendo com Jesus. Quando ele é condenado à morte, e a morte de Pedro foi decretada para ele morrer como o Messias que ele acreditava, era para ele ter morrido crucificado. E quando foi então executado a sua pena, ele pede o seguinte: coloque a minha cruz de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer igual ao meu mestre. Eu não sou digno de morrer igual ao meu mestre. E ele então é colocado numa cruz e queimado de cabeça para baixo, porque ele, além de pregar o evangelho, se doar, ele não se sentia digno de morrer como o seu mestre. E aí, a gente, olhando para isso, para esse texto, a gente precisa olhar para nós hoje, numa noite de Santa Ceia, e ver
e rever os nossos pensamentos e ver se nós estamos permanecendo onde Deus quer que a gente permaneça. Primeiro, será que eu tenho regredido, voltado à minha velha ideia de ser humano, meu antigo jeito de viver, como eles eram tentados aqui a retornar a Moisés e a viver como Moisés, viver na lei de Moisés, largou tudo que Jesus fez e decidiu acreditar naquela religião que escravizava, naquela religião que exigia regra em cima de regra, mas eles foram acostumados a viver assim e retroceder. Será que estamos assim, irmãos? Vivendo o Evangelho e retrocedendo, achando que Jesus está demorando muito, achando que o Evangelho não está funcionando direito, achando que a gente pode fazer alguma coisa estando fora do ramo, fora da videira, melhor dizendo, um ramo fora da videira. Será que conseguiremos? Será que a gente passa? Isso pode até passar pela mente, mas toda vez que vem a gente tem que retornar e dizer: não, meu lugar é na videira, meu lugar é junto com Jesus. Porque, meu irmão, a gente vai ser tentado a voltar à velha vida, a voltar àquilo que a gente achava que era bom. Acho que dá para voltar em todos os aspectos, irmãos. Seja religioso, seja uma vida que a gente vivia antes da conversão. A gente começa a olhar: acho que minha vida não é muito ruim, não. Acho que eu exagerei, sendo que muitas vezes Deus vai pedir para nós, maioria delas, né, que a gente viva uma transformação radical, uma mudança radical de mente, de postura, de entendimento, porque melhor, irmãos, melhor dessa vida é conhecer a Jesus Cristo. O melhor da nossa vida é saber que eu nasci para conhecer Jesus. Eu nasci para conhecer a Jesus, e só em Jesus eu tenho liberdade de verdade. Só em Jesus. Será que, irmãos, mesmo então permanecendo em Jesus, somos tentados a romper todo tipo de relacionamento, cansado com a igreja? A gente vive um período, irmãos, com essa pandemia que deixou as coisas ainda mais evidentes, muitas coisas na igreja. As pessoas, muitos locais, as pessoas não querem relacionamento, as pessoas querem viver sua religião, ser alimentado nela e não ser alguém que gere fruto. Vivemos um tempo, irmãos, onde as pessoas procuram as megas igrejas. Tem problema de ter mega igreja? Claro que não, irmãos. Que Volta Grande consiga crescer, ganhar mais gente para a glória de Deus. Mas a gente não pode perder o foco do relacionamento, de estar perto. Porque não dá para viver o Evangelho apenas onde eu vou colher o fruto, sendo que é a gente que tem que dar fruto. Não dá para viver uma fé onde eu só quero fruto, onde eu não me coloco para gerar fruto. E uma das dificuldades de gerar fruto, irmãos, é que a diferença é que aquele que não gera fruto, ele é arrancado e jogado no fogo. O que gera fruto, ele passa pela poda, né? Ele passa pela limpeza, Deus vai limpando. E muitas vezes a gente passa por um processo de limpeza e a gente acha que está doendo, mas na verdade Deus está moldando a gente para que a gente dê mais frutos, para que a gente gere mais frutos. Deus está limpando a gente. Então a gente tem que tomar cuidado para não se afastar, irmãos, da comunhão, não se afastar. Eu quero dizer algo para vocês aqui, especificamente para a nossa igreja, você que é membro dessa igreja. Irmãos, quinta-feira, a gente tem um culto de oração aqui na igreja. Se você trabalha, se você estuda, a gente sabe, eu não estou falando, toda vez que eu falo lá no grupo, eu peço, eu não estou falando em relação a você largar o seu trabalho, sua escola para vir aqui, não é isso. Mas se você pode, irmãos, venha orar junto com a igreja na qual você faz parte. Não faz sentido viver uma vida de fé, no dia da oração da sua igreja você nem aparece, nunca vem, nunca pode. Ou seja, alguma coisa está errada, irmãos. Ou eu estou errado, ou não é possível. Porque a gente precisa orar junto. Somos parte do mesmo povo e a gente precisa orar junto. Todos, irmãos, todos. Nessa época onde tem culto para criança para cá, culto da adolescente para cá, culto de jovem para lá, a gente é um corpo só, irmãos. A gente tem uns cultos específicos que são bons, mas a gente não pode perder a noção de que somos um corpo só. E a gente precisa estar junto. O seu filho precisa ver você orando, traz ele na igreja para ver essa dimensão de oração na igreja. Na tua casa está difícil, traz para cá para orar aqui. A gente precisa orar, irmão. Muitas vezes a gente está fraco na fé e não vem quinta-feira orar. Quer receber renovo de que jeito, irmãos?
Onde está escrito na Bíblia? E eu distraído, desanimado, sem orar, vendo futebol, Deus me arrebatou e me deu experiência. Não, difícil isso acontecer, a não ser que seja Deus de misericórdia quebrantando o coração de alguém e mostrando que ele está errado. Agora, experiência que amadurece, que nos cresce, que nos faz crescer de verdade, são experiências debaixo de oração. Eu sei que eu tenho que orar, então vamos orar. E eu sei que eu tenho que orar junto com os irmãos, eu tenho que orar. Estou dando um exemplo de quinta aqui, irmãos. Mas a gente precisa orar, porque a gente é um corpo. Só que aí, irmãos, as tentações da vida, o tempo, as lutas, as prioridades, colocam na nossa cabeça, Deus está vendo que não dá para mim orar. Deus está vendo, a gente usa assim, Deus vira para nós e fala, estou vendo mesmo, tem tempo para comer, tem tempo para ver jogo, tem tempo para ver aquilo, tem tempo para ver aquilo outro, mas não tem tempo para orar. Aí depois reclama porque está frio, porque não sente Deus, depois reclama porque fala que o louvor está devagar, depois reclama e fala que a pregação está ruim, porque está desligado, está distante, não tem o que fisga mais, não tem o que atrai, porque se a pessoa está desligada, o que vai atrair? Então quinta-feira, irmãos, quinta-feira é um dia que a gente precisa estar junto para orar, e eu tenho certeza, só que aí a gente... Não dá, gente, não dá. Aí a pessoa não ora, e vai na igreja onde as pessoas oram por ela. Isso aí, gente, isso não é um pastor que está cuidando de vocês. Na igreja onde você vai, onde só oram por você, não cobram que você ora, gente, isso é pastor, isso é lobo. Ainda que inconscientemente. Mas é figura onde só quer sugar, alguma coisa está recebendo com aquilo, porque a função pastoral mesmo é provocar que as pessoas aprendam a Bíblia, e provocar que as pessoas orem, busquem a Deus, provocar que as pessoas de fato dêem fruto, é fazer que a pessoa se torne um instrumento vivo na mão de Deus, não alguém que alimenta a sua estrutura, que apenas vem cá, entrega o seu dízimo, vem cá, enche o culto e vai embora. Aí eu posto umas fotos maneiras, que a igreja está cheia, mas não é um sinal de que a igreja está crescendo, de que você está crescendo, que a gente está crescendo. Então quando a gente cobra dizendo que a gente precisa orar, isso demonstra que a gente precisa valorizar o fato de estar perto, de estar junto, de caminhar junto. Porque sim, irmãos, você pode gostar muito de quem está longe, e a gente tem muito isso, a gente gosta muito de quem está longe. A gente gosta muito do cantor que está longe, o cantor que está longe que é bom, o cantor que está longe que inspira, porque a gente não conhece ele de perto, se a gente conhecer de perto a gente desanima. Não, mas o que está longe, a gente acha ele o topzão, tudo que ele fala é maneiro, a gente gosta do pregador, da pregadora que está longe, porque o que ele fala é maneiro, a história dele é maneiro, mas o dia a dia a gente não conhece. Mas é o que está perto que sofre junto, é o que está perto que sabe quem você é, um conhece o outro de verdade, aí verdadeiramente está vivendo o evangelho, porque está perto. A gente às vezes não valoriza isso. A gente ama a pregação do que está longe, mas do que está perto a gente não suporta. Mas é o que está perto que a gente tem que entender que é aquilo que nos alimenta. É aquilo que alimenta a gente. O que está longe pode ajudar? Claro que pode. Pode ajudar, mas quando ele entra no lugar de quem está perto, a gente está se isolando. A gente está vivendo um evangelho virtual, sem relacionamento, só à distância. E um outro problema, irmãos, será que a gente tem deixado de fazer? Será que a gente tem deixado de ser e de realizar aquilo que Deus mandou a gente fazer por causa das frustrações? Ou quando estamos aqui ao redor da mesa, mais uma vez, é noite da gente falar assim, Deus, eu estou aqui porque eu quero dar fruto. Eu não estou aqui só porque eu quero comer, não, Deus. Eu estou aqui porque eu quero gerar fruto. Eu quero ser um instrumento nas suas mãos. Eu sou um instrumento nas suas mãos. Eu quero que o Senhor me use. Eu quero que o Senhor me use. Aqui na igreja, irmão, tem tanta coisa para fazer, irmãos. Tem na mídia para funcionar, as coisas para funcionar. Tem as coisas que a gente chama dos bastidores para um culto funcionar. A gente precisa de ajuda. Não espera os outros te chamar, não, irmãos. Deus te chama. E se coloca, não, quero ajudar, onde eu posso ajudar? E todo mundo ajudando, irmãos, não vai ficar pesado para ninguém. Todo mundo fazendo a tua parte, não vai ficar pesado para ninguém.
Mas se coloca, irmãos, o pedido que eu faço para vocês, se colocam à disposição para fazer a obra. Onde eu posso ajudar? Tem algo, tem área, tem muita coisa para ser feita. Tem muita coisa para ser feita. Para o culto funcionar, para os microfones estar ligados, para a recepção funcionar, para a igreja funcionar. Tem gente que não dá para entrar na igreja, irmãos, e saber, e não pensar, como é que a igreja funciona, como é que está funcionando as coisas? Como é que funcionam as coisas? É o mesmo princípio quando a gente fala de oferta, quando a gente fala de entregar o dízimo. Não é num pensamento do Antigo Testamento, onde é obrigado a dar. Não, onde se você não der, você vai para o inferno. Não, não é isso não, irmãos. Não é nesse sentido não, irmãos. É no sentido de caminhar junto. É no sentido de saber que a igreja precisa do recurso para funcionar. Que a igreja precisa do companheirismo um do outro para as coisas funcionarem. Isso é lógico. Isso é lógico. Isso não é uma questão de obrigação no sentido religioso, se você vai ser mais abençoado ou não por causa do que a gente está da oferta, das coisas que você entrega. Não é nesse sentido, é no sentido de caminhar junto e de, valeu, obrigado, de caminhar junto e de ser bênção na vida do outro. Eles corriam risco, os discípulos, de abandonar o propósito que Deus tinha dado para eles, o propósito de serem apóstolos, ou seja, enviados por Deus. A palavra apóstolo significa aqueles que viram Jesus e aqueles que foram enviados por Cristo para falar do Evangelho. E Jesus então estava preocupado em reafirmar e falar várias vezes: vocês precisam permanecer em mim. Irmãos, a gente se decepciona, a gente sofre, a gente é tentado, a gente se decepciona, mas a gente tem que permanecer em Jesus. Permaneça em Jesus. Não abandone Jesus por nada nesse mundo. Não abandone Jesus quando as coisas derem errado. Não abandone quando você não entender as coisas. Continua com Cristo. É melhor estar com Ele sem entender as coisas do que achar que está esclarecido demais e abandonar o Senhor e perder o rumo da vida, irmãos. É melhor estar com Jesus, mesmo quando a gente sofre, quando a gente não entende muita coisa. É melhor permanecer nele, porque eu entendi, irmãos, que sem Ele a gente não consegue fazer nada. Sem Ele a vida não tem sentido. Sem Ele a vida não tem graça. Sem Ele a vida não tem significado algum. Mas nessa noite, irmãos, nessa noite de Santa Ceia, é noite da gente vir para o redor da mesa e falar: Deus, é esse ambiente que eu quero viver. Não vim para a ceia na mentalidade de que a gente tem direito de comer isso aqui, irmãos, ou de beber, mas vim para a mesa assim, com o entendimento de que é aqui que eu quero estar, Deus. Muitas vezes é difícil, muitas vezes a gente é tentado, muitas vezes eu sou decepcionado, me frustro em muitas coisas que eu acreditava e não aconteceu, mas eu decido ficar ao redor da tua mesa, para que eu consiga dar fruto. Irmãos, a gente vai falar muita coisa sobre isso, mas quando a gente descobre que a nossa vida faz a diferença nas coisas simples da vida, a gente vai ver que não é o tipo de fruto que a gente dá, mas é onde nós estamos, e se verdadeiramente estamos fazendo a diferença em Jesus. Com Jesus, em Jesus, um sorriso pode mudar a vida de uma outra pessoa, irmãos. Agora, sem Jesus você pode ter milhões e milhões e dar dinheiro para as pessoas, mas sem Jesus aqui não faz efeito necessário. Por isso que a gente precisa estar no lugar certo e produzir o fruto verdadeiro, o fruto que demonstra que nós somos discípulos e discípulas de Jesus. Nessa noite, irmãos, é noite para você dizer para Deus: sim, Deus, eu quero declarar que eu quero permanecer na tua presença, permanecer ao redor da tua mesa, desfrutando de tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Até na hora que eu não entendo, até na hora que eu sou tentado, eu digo: não, eu vou ficar aqui. Até na hora onde a vontade é sumir, não, é aqui o meu lugar, eu vou permanecer. A vontade onde não quero mais fazer porque eu fiz e não sou reconhecido, ninguém me vê. Não, se Deus me deu o meu chamado, se Deus entregou o ministério na minha mão, eu vou realizar, porque foi Ele que me deu. Foi Ele que me deu. Não estou preocupado com os resultados, eu estou preocupado com aquele que me chamou, em fazer aquilo que Ele mandou fazer.
Amém, irmão? Vamos colocar de pé.